A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz para, a partir de agora, no 107.7, levar até você o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, jornalista e administrador paroquial da Paróquia Santíssima Trindade, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo Amparo, bom dia a todos os amigos ouvintes. Começamos esse domingo na presença de Cristo, louvando a Deus pela graça batismal. Hoje estamos lembrando o batismo de Jesus Cristo e somos muito gratos por também sermos batizados, por termos sido lavados nas águas do batismo. O batismo do Senhor não é como o nosso batismo, porque Jesus não tinha um pecado original, mas nós precisamos ser lavados e fomos lavados naquele dia bendito da nossa vida, o dia mais importante da nossa vida espiritual, aquele dia que nascemos para Deus, e aquelas águas caíram sobre a nossa cabeça, nos purificando, lavando-nos do pecado. E agora vivemos como filhos de Deus e devemos caminhar firmes nessa esperança, nessa certeza de que somos amados e cuidados pelo Senhor. É o final do tempo do Natal. Essa festa de hoje, esse dia de hoje, encerra as celebrações do Natal, que celebraram a infância de Jesus até o início do seu ministério público, início agora da sua caminhada, da sua vida pública. E nós queremos, nesse dia, louvar a Deus e contemplar toda a Santíssima Trindade revelada ali. O Pai se manifesta, o Filho se manifesta e o Espírito Santo se manifesta. Nessa intimidade com as três pessoas da Trindade Santa, começamos o nosso programa de hoje partilhando a boa nova, tudo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa diocese. É verdade, Padre, que assim sempre seja. E vamos começar esse programa em altíssimo nível, falando com o reitor do nosso Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Cristo Vive, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Paulo Henrique, aos nossos queridos ouvintes. Que satisfação nesse novo ano poder falar-lhes novamente. Agradeço por toda a colaboração de vocês da Pascom Diocesana e por todo, digamos, empenho em promover, a vocação da nossa diocese, ou podemos dizer, as vocações. É sempre uma alegria falar dessa temática porque toca a nossa vida diretamente, sobretudo aqueles que já responderam ao chamado de Deus para as suas vidas, nós padres, religiosos, membros de vida, de comunidades de vida consagrada, comunidades de vida, enfim, também os que já são casados, aqueles que já estão exercendo algum ministério dentro da sua igreja, da sua paróquia, é sempre uma grande satisfação. Que legal, obrigado, Padre. Padre, aproveitando a presença do senhor, esta beleza, Padre, das festas de final de ano, já começou ali com Advento, Natal, Santa Maria, Mãe de Deus, início desse ano. Padre, que riqueza dessa amada igreja no que diz respeito a essa liturgia, Padre, que é proposta para nós. Então, Paulo, é muito bonito a gente perceber como a liturgia ela dá sentido ao nosso tempo. É como o tempo de Deus no tempo do homem e faz com que esse tempo do homem, o nosso tempo cronológico, se torne um kairos, a manifestação, a ação da graça de Deus na vida da igreja e através dela na vida do mundo. Como você bem falou, nós tivemos uma celebração linda do tempo do Advento, que passa assim tão rápido, para uma realidade tão grande, mas que nos fez recordar em 4 domingos do Advento, toda aquela espera, aquela expectativa do povo de Deus, pela vinda do Senhor, e a nossa hoje, pela sua vinda no final dos tempos, como lá a comunidade cristã dos primórdios, no Apocalipse clamava, Maranatá, vem Senhor Jesus, nós também clamamos,
que o Senhor Jesus venha, a fim de que então tenhamos o pleno cumprimento daquilo que Ele tem para a humanidade, para o mundo, para o universo, né? Um novo céu, uma nova terra. Ele é a nossa esperança. E por falar nisso, celebrando o Natal, seu nascimento, nós não só recordamos, ou seja, trazemos ao coração esse acontecimento, mas ele se torna permanente, né? Porque o Senhor, ele veio e permanece conosco todos os dias, até o fim dos tempos, é a sua palavra. E a presença iminente dele é e se dá na Santíssima Eucaristia, na sua palavra, na igreja, nos sacramentos, nos irmãos, nas irmãs, né? Na comunidade reunida, enfim, em tudo aquilo que vai manifestando a sua presença. Por isso, a certeza de que Ele está conosco é sempre um Natal contínuo, ou seja, é aquele Deus que se fez homem para que nós, homens, pudéssemos nos aproximar mais ainda, nos tornar íntimos de Deus, participantes da vida, né, de Deus. Isso para nós é uma grande alegria, uma grande dádiva como filhos e filhas amados, amadas de Deus em Cristo Jesus. E veja, por falar em esperança, nós tivemos em Roma a abertura do Ano Santo, 2025 anos da encarnação do Verbo, né, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a abertura aqui na Diocese, no último dia 29, começando às 10h30 na Igreja Santana, com uma celebração muito participada, bastante fervorosa, né, cheia de esperança, porque celebrávamos e celebramos neste ano, claro, de maneira eminente, a Cristo, e depois seguimos com aquela procissão lindíssima para a Catedral do Senhor Bom Jesus, onde tivemos a continuidade, né, deste rito, a abertura da porta da Catedral, pois Cristo é a porta, né, da nossa salvação, e a celebração lindíssima da Santa Missa, com a participação numerosa dos nossos fiéis. Quanta esperança se enche o nosso coração, porque ele vai se abrindo para Cristo. E onde Cristo está, não se desilude nenhum coração que o recebe, que o acolhe, né? Porque ele nos faz ir além dos nossos horizontes humanos e nos faz com certeza, Paulo, querido Padre Paulo Henrique, nossos ouvintes, perceber que para além de tudo aquilo que vivemos aqui, algo muito maior nos aguarda. Por isso, nessa confiança, nessa esperança que não, né, digamos assim, como nós lemos na Carta aos Romanos, no capítulo 5, né, essa esperança que não desilude, essa esperança que não decepciona, essa esperança que é certa, né, porque nenhuma das promessas do Senhor ele deixa sem cumprir, ele é fiel, e por isso nessa confiança nós nos digamos assim, projetamos liturgicamente também falando, né, para este ano de 2025 que começou e agora com a celebração, como você bem falou, da solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus. E que bonito, né, Paulo? Afinal, há 8 dias celebrávamos o nascimento do Salvador, hoje nós celebramos aquela que o gerou, né, Nossa Senhora, gerou por obra do Espírito Santo de Deus. E ela que deu esse sim tão maravilhoso, possa inspirar também a todos os jovens, e acho que daqui a pouquinho a gente pode tocar nesse ponto, né? A responderem a sua vocação com um grande sim generoso ao chamado de Deus para as suas vidas. Padre Nevair José, muito obrigado por partilhar essas palavras aos amigos ouvintes aqui da Rádio Voz, do programa Cristo Vive, amigo. Um abençoado 2025, Paulo, para você, para o Padre Paulo Henrique, para a nossa Pascom, para os nossos rádio ouvintes. Que alegria poder começar esse ano falando com vocês, né, sobre um tema tão importante que é sobre as vocações. Sempre no começo do ano a gente já faz planejamento, né? O que vai ser? A gente começa a pensar naquilo que a gente quer realizar. E que, em primeiro lugar, todos nós pensemos em realizar a vontade de Deus na nossa vida. Se é o chamado ao sacerdócio, então vamos dar passos em relação a isso. Se é o chamado à vida matrimonial também, se é o chamado à vida religiosa, a vida numa vida de comunidade, ao ministério na igreja, uma pastoral, né? Enfim, que a gente possa dar esse sim generoso e deixar que cada vez mais a nossa vida esteja a serviço do Senhor, pois por Ele fomos criados e para Ele nós somos criados, para conhecê-lo, amá-lo, servi-lo
com todo o nosso ser, né? Por isso, meus maiores votos e desejos de que todos vivamos bem nossa vocação, aos que já respondemos a ela e aos que precisam dar respostas ao chamado de Deus para a sua vida. Eu quero agradecer muito ao Padre Paulo Henrique, a você, Paulo, e a todos os nossos ouvintes pela paciência, mas também pelo interesse, pelas orações, pelas ajudas ao nosso Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria, para com as vocações, né? Ajude-nos a rezar pelas vocações. A grande missão que o Senhor dá para a pastoral vocacional da igreja é pedir ao Senhor da messe para que envie operários para a sua messe. Portanto, oração pelas vocações. Não deixe passar um dia sem rezar pelas vocações. E agradeço de coração aqui essa oportunidade que vocês sempre nos dão. De coração mesmo, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos neste ano que começa com as bênçãos de nossa Mãe, Mãe de Deus e nossa. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao reitor do Seminário Maior Diocesano, Padre Anevair José. E agora nós vamos lá para Santa Rosa de Goiás, Padre Wilson. Padre Wilson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, gostaria de cumprimentar em primeiro lugar todos os ouvintes, dizer que é sempre uma alegria poder estar aqui neste programa, sobretudo em um tempo tão bonito como este tempo do Jubileu da Esperança. O tempo é breve, né? Tempo fugit, o tempo corre depressa, já vivemos as festividades natalinas, o Réveillon já passou, já estamos em um novo ano, ano de 2025, ano de novas perspectivas, novas expectativas, e ano bonito porque é também ano jubilar ordinário na vida da igreja. Nós estamos celebrando com toda a igreja, como fazemos a cada 25 anos, o jubileu ordinário, fazendo memória da encarnação de nosso Senhor. O Cristo se encarnou para ser remissão dos nossos pecados. E o tempo do jubileu é justamente esse período bonito em que a igreja nos convida para também fazermos as peregrinações. Peregrinar para as igrejas jubilares, onde nós vamos poder ali receber também indulgências, mas não apenas peregrinar saindo de um ponto até outro ponto fisicamente falando, mas peregrinar na alma, peregrinar na fé. É preciso que nós aprendamos a fazer a peregrinação do homem velho para o homem novo, peregrinar de um estado de pecado para um estado de vida nova, onde a graça de Deus nos alcança e nos configura cada vez mais com seu Filho Jesus. O tempo do Jubileu da Esperança é o tempo em que a igreja propõe que nós nos dediquemos a rezar mais. A igreja nos propõe que nós nos dediquemos a nos confessar mais. A igreja nos propõe que nós nos dediquemos, como o Papa Francisco indica, na bula Spes non confundit, que nós estudemos mais o catecismo, que nós aprofundemos mais na santa doutrina da igreja. É o céu que está aberto para derramar tanta graça sobre nós. Tempo bonito, tempo oportuno, acontece só a cada 25 anos, um jubileu ordinário, fazendo memória da encarnação. Portanto, mergulhemos de cabeça em tudo isso que o jubileu tem proposto para cada um de nós. Façamos as peregrinações, sobretudo essa peregrinação espiritual. Saibamos ir do homem velho para o homem novo, que é a grande proposta desse jubileu. Muito bem, o nosso muito obrigado aí ao Padre Wilson, já nos cumprimentando logo nesta manhã de domingo. Mas, Padre Wilson, o que o senhor poderia partilhar aos amigos ouvintes diz respeito a perspectivas para esse ano nessa paróquia em Santa Rosa, confiada ao senhor, amigo? Sempre que nós iniciamos um novo ano no calendário civil, psicologicamente nós temos aquela sensação de nova oportunidade. Oportunidade de fazer diferente, oportunidade de ser melhor. Aquilo que, quem sabe, ficou um tanto capenga no ano passado, né? Temos agora a oportunidade de reiterar, de fazer a graça de Deus mais plenamente acontecer em nosso meio. E claro, aqui na paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Santa Rosa de Goiás, onde eu tenho a grande alegria de ser o administrador paroquial, a nossa perspectiva é sempre mais positiva. Realmente, fazer um exame de consciência daquilo que no ano passado não deu tão certo e suplicar a graça de Deus para que neste ano nós possamos fazer acontecer tudo aquilo que deu muito bom no ano passado, tudo aquilo que foi muito exitoso, mas também melhorar aquilo que
talvez ficou um pouco a desejar. Então, psicologicamente, nós estamos sim envolvidos por esta áurea bonita de nova expectativa, de nova oportunidade, e nós estamos felizes porque Deus nos acompanha nesse processo todo de poder fazer mais pelo reino de Deus, fazendo a evangelização crescer aqui na pequena Santa Rosa, que apesar de ser pequena, tem um povo de coração gigante, que ama Jesus profundamente. Claro, eu acho que a igreja como um todo, nesse ano jubilar, não pode ter em nenhuma paróquia uma perspectiva maior do que acompanhar o jubileu ordinário que a igreja está vivendo neste ano de 2025, o jubileu da esperança. Viver o jubileu da esperança significa que a nossa vida está nas mãos de Deus, porque Ele é a nossa esperança. Nós fomos marcados profundamente recentemente por um período nebuloso como o da pandemia, um período de guerra que, inclusive, infelizmente ainda estamos atravessando, né, como um todo, mundialmente falando, mas nós temos o coração cheio da esperança de dias melhores. Nós temos a oportunidade de, nesse ano, mergulhar realmente na graça de Deus, através de ações propostas pelo Papa Francisco, na Bula Spes Non Confundit, que nós vamos viver também profundamente na paróquia, como, por exemplo, as peregrinações, e a partir da vivência de tudo isso que o Ano da Esperança tem proposto para nós, sermos melhores. Tomara que nós finalizemos este ano do jubileu sem as guerras pelas quais o mundo tem atravessado. Tomara que nós finalizemos esse ano do jubileu sem as guerras interiores pelas quais tantas pessoas têm passado. Brigas, discussões familiares, um tempo realmente de esperança precisa ser vivido para que nós possamos superar tudo isso que às vezes não vai bem. Aqui na paróquia, se Deus quiser, nós vamos realizar peregrinações, vamos organizar com o povo 2 peregrinações especiais. Uma peregrinação para o santuário de Nossa Senhora da Abadia, em Alvelândia, é o que nós temos programado, e também vamos realizar uma outra peregrinação, onde nós vamos fazer uma caminhada entre a Catedral do Senhor Bom Jesus e a Paróquia Santana. E nós vamos levar um pessoal daqui de Santa Rosa, um ônibus, e vamos fazer esta peregrinação, né? Para que o povo, muitos não conseguem fazer a peregrinação maior, saindo de Santa Rosa até o Santuário de Nossa Senhora da Abadia em Alvelândia, então vamos proporcionar para aqueles que talvez não podem caminhar tanto, não têm condições de peregrinar mais longamente, vamos proporcionar esta peregrinação um tanto mais curtinha, mas para que o povo de Deus realmente peregrine, viva com toda a igreja, tudo isso que o Papa Francisco deseja que nós vivenciemos neste ano jubilar ordinário de 2025. Também, claro, aqui na paróquia nós temos a grande expectativa de crescer no conhecimento da doutrina. Eu tenho batido muito na tecla do conhecimento da doutrina básica da igreja, sabe? 10 mandamentos, 5 mandamentos da igreja, sacramentos. Inclusive nas Santas Missas tenho tirado sempre um tempo para uma breve catequese, onde tenho perguntado ao povo os mandamentos, eles têm respondido. Realmente tem sido frutuoso, porque às vezes pessoas que não sabiam os mandamentos de cor, agora têm tido a oportunidade de ouvir, pelo menos nas missas, e vai então decorando, vai então fazendo com que isso caia no coração. Temos também programada um grande evento, né, para o dia de Pentecostes, se Deus quiser. Nós teremos grandes pregadores que estarão conosco aqui em Santa Rosa. É uma expectativa muito bonita. A Renovação Carismática está empolgada em fazer acontecer. E claro, também todos os outros retiros da paróquia que ao longo do ano vão fazendo com que a fé do povo seja animada. Esse ano, aqui na nossa paróquia, nós recebemos a grande alegria de que um filho da paróquia, o irmão Roberto Wagner, que é pertencente à comunidade católica Luz da Vida, será ordenado diácono e sacerdote neste ano de 2025. Portanto, para nós também é um movimento de alegria, não é? É um filho da nossa paróquia que vai subir ao altar do Senhor, se tornando sacerdote, se configurando ao Cristo sacerdote. A ordenação diaconal dele será no dia 25 de março, a ordenação sacerdotal do irmão Roberto Wagner será no dia 17 de maio, lá em Belém do Pará. Então peço desde já que todos rezem, não é? Por ele, para que realmente seja um santo diácono, seja um santo sacerdote e que possa fazer muito bem para o crescimento do reino de Deus.
e a nossa paróquia se rejubila, né, porque é um filho aqui de Santa Rosa de Goiás, a família dele toda mora aqui em Santa Rosa. Então a família está em festa, a paróquia está em festa. Se Deus quiser, eu vou também para acompanhar a ordenação, juntamente com algumas pessoas aqui da paróquia que estão se propondo ir. Belém do Pará não é tão perto, mas as distâncias são diminuídas quando o coração ama. E nós de fato estamos felizes e agradecidos ao Senhor por esta graça de termos mais um sacerdote aqui do meio do nosso povo, tirado do povo de Santa Rosa de Goiás. As expectativas são imensas, inúmeras. Que 2025, como ano da esperança, traga cada vez mais esperança e muitas coisas boas para todos nós, tanto aqui na paróquia quanto para você, na sua família, na sua paróquia, para que todos nós possamos fazer o reino de Deus crescer e acontecer. Esta é a maior expectativa. Que legal, padre, muito bom. Mas, padre, o que o senhor poderia também partilhar da festa de São Sebastião? Uma devoção enorme, gigantesca aí nessa região, padre. Me parece que ela até supera as festas da padroeira da paróquia, padre. O mês de janeiro é um mês de grande alegria porque traz também consigo a grande festa em louvor ao mártir São Sebastião. São Sebastião era soldado do Império Romano e fazia o grande ato de caridade de recolher os corpos dos cristãos que eram martirizados e ficavam jogados em praça pública. Era um tempo de perseguição na vida da igreja, não se podia ser cristão naquele tempo. Os que se diziam cristãos eram cruelmente assassinados. E Sebastião fazia esse bonito trabalho, né, um trabalho que é ato de misericórdia, né, sepultar os corpos dos falecidos. Até o dia que ele foi descoberto e o imperador foi cruel na sentença. Mandou que o flechassem na expectativa de que ele morresse. Só que acontece que ele não morreu. Ele foi cuidado por uma santa piedosa, Irene, que limpou as suas feridas, cuidou de suas chagas, até que ele se recuperasse. Mas quando se recuperou, Sebastião, em um ato de bravura, em um ato de fé, de coragem, foi até o imperador pedir que as perseguições com relação aos cristãos cessassem. Mas claro, o imperador estava decidido a não permitir o culto cristão. Então mandou que dessa vez flagelassem Sebastião e jogassem o seu corpo numa fossa profunda, para que não houvesse nem chance de o seu corpo ser encontrado, porque o imperador bem sabia que os corpos daqueles que morriam por causa da fé, quando eram encontrados, começavam a receber peregrinações, reverências, se tornavam de fato ícones do cristianismo, e isso o imperador não queria de modo nenhum. Então, isto aconteceu de fato. Maltrataram muito Sebastião e depois de uma grande surra, depois de um grande espancamento, jogaram o seu corpo em uma fossa para que não fosse encontrado. Porém, milagrosamente, o corpo de Sebastião foi achado por cristãos piedosos e a ele foi dada também digna sepultura. E aquilo que o imperador não queria que acontecesse acabou acontecendo. Se tornou um lugar onde os cristãos iam para ter um encontro com Deus através daquele mártir. São Sebastião, desde o início, foi reconhecido por todos os cristãos ali como santo, pediam ao redor de sua sepultura as graças e os milagres foram acontecendo. Hoje, na vida da igreja, São Sebastião é conhecido como o protetor das criações. Por isso, sobretudo nas cidades menores, nas paróquias menores das zonas rurais, como é o caso de Santa Rosa de Goiás, onde nós temos um grande território de zona rural, a devoção a São Sebastião é muito grande. O povo de Deus realmente confia suas fazendas, suas propriedades, seus animais à intercessão de São Sebastião. E tem sido muito exitosa a oração feita a São Sebastião, porque tudo que se pede a São Sebastião, de fato, Deus tem atendido. Eu tenho podido ser testemunha ocular das graças que têm acontecido através da intercessão de São Sebastião, desde que cheguei aqui na paróquia Nossa Senhora da Badia, em Santa Rosa de Goiás, onde tem um povo muito devoto. A festa de São Sebastião aqui, curiosamente, é até maior do que a festa da própria padroeira da paróquia, porque o povo de Deus tem uma devoção muito grande, muito bonita a São Sebastião. O povo sempre já reserva ali a sua prenda, a sua doação. O povo de Deus tem o costume bonito de doar nesse tempo os bezerros para serem leiloados na festa de São Sebastião.
E é bonito porque espiritualmente a doação do bezerro também tem um sentido. O sentido é de fazer a retirada da propriedade de todos os males, né? Através daquele bezerro que você está doando, através daquele bezerro que você está tirando da sua propriedade. Então é isso, quando você doa um bezerro para a festa de São Sebastião, nesse tempo bonito de janeiro, você está fazendo com que todas aquelas doenças, pragas, coisas ruins que poderiam acontecer ali aos seus animais e a toda a sua plantação, a toda a sua propriedade, ao eliminar, ao tirar aquele animal do seu rebanho, você está eliminando também tudo aquilo que é ruim. É como se aquele animal que está sendo retirado do seu rebanho, ele levasse consigo tudo que é ruim, tudo que é mal da sua propriedade. Esse é o sentido espiritual que nós damos. E então, este animal sendo doado à casa de Deus, sendo doado à igreja, depois ele é leiloado e tem também os benefícios financeiros, né, para toda a casa de Deus que utiliza esses recursos para melhorias. Aqui na nossa paróquia, nós estamos agora com o intuito de forrarmos a nossa igreja matriz. Então, é uma grande campanha que nós estamos fazendo para, se Deus quiser, termos até no mês de março, com a graça de Deus, a nossa igreja matriz forrada, não é, com um projeto de iluminação bonito colocado aqui. Então, você que é devoto de São Sebastião ou você que nem conhecia São Sebastião, se coloque diante da intercessão deste poderoso santo e você verá também a graça de Deus acontecer na sua vida. São Sebastião, de fato, é poderoso. Se coloque diante da intercessão de São Sebastião e você verá as graças de Deus acontecendo. E claro, quem quiser também participar da novena em louvor a São Sebastião é convidado. Aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, em Santa Rosa de Goiás, a novena em louvor a São Sebastião iniciará no dia 17 de janeiro, uma sexta-feira, e vai até o dia 26 de janeiro, domingo, encerrando com a Santa Missa no domingo, dia 26, às 10 horas da manhã, seguida de um delicioso almoço. E nós continuamos pedindo: São Sebastião, intercedei por nós e abençoai as nossas famílias. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Ok, muito obrigado aí ao Padre Wilson, partilhando um pouquinho dessas realidades no que diz respeito a Santa Rosa de Goiás. Padre Paulo Henrique, muito bom ouvir o reitor do seminário, né, partilhando dessas realidades aí, dessa liturgia do final de ano, que ainda estamos, né, rememorando ela, que está tão recente, tão bela, as igrejas bem preparadas, a liturgia, o cântico decorada, os padres ali pensando nos mínimos detalhes, né, para que seja uma liturgia perfeita, solene, como Deus merece, o melhor. Também Padre Wilson partilhando dessas boas realidades no que diz respeito à cidade de Santa Rosa, que pertence à nossa diocese de Anápolis. Que bom perceber, né, a animação de um padre com uma paróquia viva, com um povo fervoroso, experimentando a alegria de ser de Deus, né, com tantos projetos para esse ano. Nessa semana vamos ter as novenas de São Sebastião esparramadas pelas paróquias da nossa diocese, várias paróquias do interior, aqui em Anápolis também. Temos aqui na região central a festa de São Sebastião, bastante tradicional aqui na nossa cidade, e queremos, né, viver a nossa fé dessa forma, vivos, unidos a Cristo, bem fervorosos, celebrando, anunciando, testemunhando, servindo a Deus. É verdade. E amigo ouvinte aqui da Rádio Voz, essa rádio dedicada a Maria, né? Como não ficar marcado ali na virada de ano, nessa grande celebração, Maria, Mãe de Deus. E agora nós vamos pedir ao Padre João Paulo Cardoso, ele que é pároco, administrador paroquial ali da paróquia de São Pedro e São Paulo em Anápolis, para partilhar com você, amigo ouvinte, um pouquinho desse dogma da maternidade divina da Santa Mãe de Deus, de Maria Santíssima. Padre João Paulo, bom dia, seja bem-vindo. E o que o senhor poderia partilhar dessa realidade? Bom dia, Padre Paulo Henrique, irmão no ministério, sua bênção. Bom dia, Paulo Amparo, amigo, irmão. Bom dia, queridos ouvintes. Sobre o tema da Mãe de Deus, esse dogma mariano tão importante para a Igreja, um dos 4 pilares da devoção mariana. Assim, os dogmas marianos são conhecidos como os pilares da devoção mariana.
E o da maternidade divina é o mais importante deles, justamente porque foi em vista da maternidade divina que todos os outros benefícios, todos os outros carinhos de Deus para a Virgem Maria, todas as graças que ela ganhou, ela recebeu em vista dessa maternidade divina. Todos os dons que ela tem foi em vista desse chamado de Deus para que ela fosse mãe de Deus. Meditar sobre esse dogma tão bonito é algo que aquece muito o coração, justamente por saber que essa que é considerada mãe de Deus é mãe também nossa. Vamos tentar aprofundar um pouco sobre esse dogma da maternidade divina. Começamos, talvez, para já dizer com toda clareza que não é algo fruto somente de um raciocínio humano, mas é revelação, está contido na Sagrada Escritura, em alguns trechos bíblicos. Vamos dizer aqui alguns trechos que dizem sobre a maternidade divina, mas gostaria de chamar a atenção que o bom católico não pega somente a base bíblica para ter a sua doutrina em dia. Nós temos um tripé na nossa fé católica, que não é somente a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é um dos tripés da nossa fé. Nossa fé católica se baseia, seja na Sagrada Escritura, essa carta de amor de Deus para nós, mas também no magistério. Os bispos, em união com o Santo Padre e o Papa, receberam o poder, a sucessão apostólica, para continuar governando a Igreja depois dos apóstolos. Jesus deu esse mandato a eles, eles transmitiram essa sucessão, então os bispos têm autoridade, cuidarem do depósito da fé, explicarem esse depósito e transmitirem para toda a Igreja. Que além da Sagrada Escritura e do Magistério, temos a tradição viva da Igreja. Durante esses 2000 anos, o final do Evangelho de São João diz que se tudo aquilo que Jesus fez e falou fosse escrito em livros, diz o apóstolo São João, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Em outras palavras, Jesus muito mais fez e falou do que apenas o que foi escrito nos santos evangelhos. Então, a tradição viva da Igreja que traz tudo isso que aconteceu e que não foi escrito também. Então, para nós é de grande valia lembrar disso. Então, para que fique bem claro, o bom católico, ele não pergunta quando tem alguma dúvida somente onde está escrito isso na Bíblia. Isso parece uma pergunta muito mais de tom protestante do que de tom católico. O bom católico pergunta onde a Igreja diz isso? Onde a Igreja diz isso? E isso é importante entender, então, que a nossa fé não se baseia somente na Sagrada Escritura. Porém, temos lá na Escritura, sim, bases muito concretas que nós entendamos que Maria é, sim, mãe de Deus. A primeira citação que podemos fazer da Sagrada Escritura está lá em Lucas 1:43, quando Maria visita sua prima Santa Isabel. É bonito ver aquele texto, e o texto discorre de maneira muito bela sobre como cada detalhe aconteceu. A Isabel ficou cheia do Espírito Santo, a criança exultou de alegria no seu ventre. Aqui já temos uma grande indicação. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ninguém que está cheio do Espírito Santo diz algo errado. A pessoa que está cheia do Espírito Santo sempre diz aquilo inspirado pelo Espírito Santo. Então foi cheia do Espírito Santo, inspirada por Deus mesmo, que Isabel disse: "De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar?" A mãe do meu Senhor. Esse Senhor em grego é a palavra Kyrios, e essa palavra é dedicada exclusivamente a Deus. Na nossa tradução em português, nós costumamos usar essa palavra Senhor para nos referenciarmos a pessoas mais velhas, por exemplo, ou a alguma autoridade. O que o senhor quer que eu faça, pai? O que a senhora quer que eu faça, mãe? No grego original, essa palavra Kyrios, Senhor, se designava única e exclusivamente a Deus. Então, vale a pena ressaltar mais uma vez, Isabel, cheia do Espírito Santo, não foi apenas uma moção humana da parte dela, não era um achismo pessoal de Santa Isabel, foi uma palavra inspirada por Deus, declara Maria como mãe do meu Senhor, mãe de Deus. Essa base é a mais pertinente, é a mais lógica, e nela já poderíamos parar. Porém, para que tenhamos também outras bases, no mesmo capítulo de São Lucas, capítulo 1, no versículo 32,
o anjo diz à Virgem Maria, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Então Maria será mãe do Filho do Altíssimo, do Filho de Deus. Se é o Filho de Deus, Maria é mãe de Deus também, porque o Filho de Deus também é Deus. Nós temos aquelas profecias, seja de Isaías 7,14, manifestada lá em Mateus 1,23, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, todas essas referências bíblicas já dizem para nós que Maria é realmente mãe de Deus. Como acabei de dizer, o bom católico pergunta onde a igreja diz isso. Então, além da igreja dizer que Maria é mãe de Deus através da Sagrada Escritura, confirmada pela inspiração do Espírito Santo, o texto sagrado, os autores sagrados fizeram o texto, pelo próprio Deus, inspiração divina, mas também o magistério da igreja conserva esse dogma lá no concílio de Éfeso. Foi lá que esse dogma foi proclamado, que Maria foi declarada mãe de Deus, a Theotokos. E ela é mãe de Deus segundo a carne. Assim o dogma nos explica. Lá no concílio de Éfeso, em 431, existia um patriarca chamado Nestório. Ele só aceitava o título de mãe de Cristo, Christotokos. Esse título não dizia tudo daquilo que Maria era. Era como se Maria fosse mãe apenas da humanidade de Jesus, não de Deus mesmo. E isso a igreja não poderia aceitar. Para esse patriarca Nestório, cada pessoa deveria ter uma natureza própria. Cada natureza exigia uma pessoa própria. Como já se falava que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, para esse patriarca Nestório, necessariamente deveria haver uma pessoa humana. E para ele, Cristo era uma pessoa humana, também uma pessoa divina. E aí a igreja cria a doutrina da união hipostática, que significa duas naturezas numa única pessoa divina do Verbo. Jesus, então, ele é apenas uma única pessoa divina com duas naturezas. Isso é importante distinguir. Jesus não se tornou uma segunda pessoa quando assumiu a nossa humanidade. Ele não deixou de ser quem era. Como Deus, nada foi acrescentado a ele, nada foi tirado da sua divindade. Isso é muito importante entender também. Muito bem, estamos ouvindo o Padre João Paulo Cardoso partilhando um pouquinho dessa realidade. Maria, Mãe de Deus, desse dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Vamos ouvir agora a segunda parte com o Padre João Paulo Cardoso. Ouçamos. Tempo de catequese. Então, quando nós chamamos Maria de Mãe de Deus, dizemos uma relação entre pessoas. Dizer mãe e filho, dizemos uma relação entre pessoas, não apenas entre naturezas. Quando uma mãe carrega uma criança no seu colo, ninguém chega e pergunta, isso aí é seu filho? Você é mãe de quê? Ninguém faz perguntas como essa. Chega a ser desonroso, quase ofensivo perguntar dessa maneira. Quando se pergunta a uma mãe, pergunta-se, você é mãe de quem? E é por isso que a relação entre mãe e filho é relação de pessoa para pessoa. Uma vez que a pessoa da Virgem Maria é pessoa humana, mas a pessoa de Jesus é pessoa divina, então a relação entre mãe e filho, em se tratando de Maria e Jesus, é uma relação de uma pessoa humana que é mãe de uma pessoa divina. Maria é mãe de Deus, por esse raciocínio lógico também. Agora, o que nós podemos também dizer em relação à Virgem Maria é que, ao chamarmos a Virgem Maria de Mãe de Deus, percebemos que ela foi escolhida para isso. Não foi simplesmente um mérito pessoal da parte dela. Depois de nascida, Deus a escolheu, de repente, lá do alto, falou, opa, essa aqui eu acho que é digna de ser mãe do meu filho. Não, ela já foi predestinada para isso. Deus a escolheu antes de todos os séculos para que fosse mãe de Deus. Entram os outros dogmas aqui, não é? Antes dela receber a maternidade divina, no sentido de conceber Jesus no seu ventre, ela já tinha a graça da Imaculada Conceição, a graça de ter sido concebida sem nenhuma mácula do pecado original, justamente em vista dessa maternidade divina.
E eu trouxe aqui para poder dizer sobre a maternidade divina da Virgem Maria um texto muito bonito, que eu gostaria de ler o texto primeiramente, para depois dizer quem é o autor. E eu acredito que vai ser uma surpresa para muitos dizer quem é esse autor. Então o texto diz assim: foram dadas a Maria tantas e tão grandes coisas que ninguém as pode compreender. Por essa razão, ela é uma pessoa especial dentre todo o gênero humano. Ninguém se iguala a ela, porque ela tem um filho com o Pai Celeste. E que filho! Por isso, toda a glória de Maria está encerrada nesta única palavra: Mãe de Deus. Ninguém pode dizer algo de maior sobre ela, ainda que tivesse tantas línguas como há folhas nas árvores, hastes de grama nos campos, estrelas no céu ou grãos de areia no mar. É preciso meditar no coração sobre o que significa ser Mãe de Deus. Um texto belíssimo. Ninguém pode dizer algo de maior sobre ela, ainda que tivesse tantas línguas. Olha que bonito, né? O maior louvor que podemos fazer à Virgem Maria, a coisa mais bonita que podemos dizer sobre a nossa querida Mãe do Céu, é dizer que ela é Mãe de Deus. Por isso, com toda certeza, com toda tranquilidade, podemos afirmar que o título que a Virgem Maria mais gosta de receber, mais gosta de ser invocada, é sem dúvida alguma o título de Mãe de Deus. E para nós católicos, uma alegria talvez ainda maior saber que nós a invocamos constantemente com este título, com aquela rosa, aquela oração tão simples, singela, que oferecemos a ela praticamente todos os dias. E quem tem o costume de rezar o terço, por exemplo, oferece 50 vezes, 53 vezes essa oração à Virgem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Que bonito saber que carregamos nos lábios um louvor tão alto, tão bonito a nossa querida Mãe. Mas voltando para aquilo que eu disse antes de fazer a citação, o autor iria surpreender de quem falou palavras tão bonitas, fazendo um comentário ao Magnificat, que é aquele "a minha alma engrandece o Senhor", o louvor que a Virgem Maria faz lá na casa de Isabel, quando depois da saudação ela responde as palavras de Santa Isabel: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Irmãos e irmãs, pasmem, mas esse texto que eu fiz citação foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Martinho Lutero. Exatamente. Aquele que é considerado o pai do protestantismo, ele justamente acreditava piamente e fazia louvores belíssimos sobre Maria como Mãe de Deus. Imaginemos isso, né? Nossos irmãos protestantes hoje, infelizmente, nos acusam tanto de idolatria, de enaltecer exageradamente a figura da Virgem Maria. Dizem horrores sobre ela que eu não vou me dignar citar aqui para não ficar maculando o nosso coração à toa. Mas é triste ouvir isso, né? Imagina um filho ouvir palavras tão horrendas da própria mãe. Eu imagino como fica o coração de Nosso Senhor ao ouvir expressões tão baixas em relação a Nossa Senhora e como ela é mal falada em tantas igrejas protestantes. Mas eu não sei de onde vem essa repulsa, essa raiva, se justamente na raiz do protestantismo, aquele que é considerado pai do protestantismo, e não só Lutero, Calvino, também outro pai do protestantismo, admirava e admitiam o título de Mãe de Deus em relação à Virgem Maria. Então, é impressionante, né? Como isso estava arraigado na fé católica, mesmo aquele que queria desfazer essa fé ou de alguma maneira purificá-la, ainda continua acreditando nesse dogma, nessa verdade sobre Maria como Mãe de Deus. E hoje em dia, não sei por que tantos ataques. Fazem tantas chacotas, dizem, por exemplo, que Nossa Senhora, como ela pode ser mãe de alguém que é mais velho do que ela, né? Ninguém pode ser mãe de alguém que é mais velho. Se para ser mãe, primeiro precisa vir antes para depois ter o filho. Por mais lógico que pareça esse raciocínio, estamos lidando na área da graça aqui a Virgem Maria, né? Ela é mãe segundo a carne. Então, ela se tornou mãe de Deus porque a pessoa que ela gerou no tempo é uma pessoa divina, que sempre existiu na eternidade e foi gerada pelo Pai na eternidade. Então, o mesmo argumento que aparentemente seja lógico,
em se tratando da Virgem Maria e de Jesus, porque estamos lidando aqui com algo miraculoso, não se encaixaria e não diminuiria em modo algum a dignidade de Maria como mãe de Deus. Então é preciso lembrar disso, né? E o texto realmente é belíssimo. Ninguém pode dizer algo de maior sobre ela, diz Lutero. Ainda que tivesse tantas línguas como há folhas nas árvores, hastes de grama nos campos, estrelas no céu ou grãos de areia no mar. Ninguém pode dizer algo de maior sobre ela. Então realmente o maior louvor que se pode dar à Virgem Maria é chamá-la de Mãe de Deus. Muito bem, estamos ouvindo o padre João Paulo Cardoso falando sobre essas realidades da Mãe de Deus. E agora sim, vamos ouvir a terceira parte, porque a mãe merece toda a honra, todo o louvor, e com essa explicação tão bela, tão sábia do padre, a gente tem que prestar atenção em cada detalhe, até mesmo porque, para que possamos, no dia a dia, professar publicamente essa fé nossa e da Santa Igreja. Ouçamos agora sim a última parte com o padre João Paulo Cardoso. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Essa maternidade, ela foi plenamente consciente, é preciso dizer isso também, não é? Por mais que ela tenha sido predestinada, escolhida por Deus, ela tinha toda a liberdade de poder não corresponder a esse plano. Ela não foi coagida a ser mãe de Deus. Não foi uma gravidez indesejada. De repente ela acordou, estava grávida e só avisaram que ela seria mãe de Deus. Não. Aquele diálogo com o anjo reflete muito bem isso. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A Virgem Maria consentiu. Ela quis, ela desejou profundamente fazer a vontade de Deus naquele momento. E olha, irmãos e irmãs, que bonito saber disso. Muitos pensam que foi só lá em João 19, quando Jesus aos pés da cruz entrega para a Virgem Maria, o seu discípulo amado, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, que nós nos tornamos filhos da Virgem Maria. Mas tem uma pequenina e santa, diria eu, contradição aqui. Não foi somente na figura de João que estávamos todos nós. Lá sim, com certeza. E lá isso foi reafirmado de maneira belíssima como o último testamento de Jesus. As últimas palavras de uma pessoa podem ser consideradas as mais importantes da vida dela. Normalmente isso acontece, a pessoa faz uma síntese, uma análise da vida inteira, consegue tirar dali o essencial, essas últimas palavras, normalmente, dependendo da ocasião, são as que carregam o seu maior sentido. Então foi o testamento de Jesus entregar-nos à Virgem Maria como seus filhos. Porém, sabendo que a Virgem Maria, naquele momento em que ela se torna mãe de Deus, em que ela concebe no seu ventre o Filho de Deus, naquele exato momento ali já está a igreja também. Aquela concepção de que São Paulo nos chama de corpo místico de Cristo, justamente por meio dessa imagem bonita da igreja como corpo místico de Cristo, podemos dizer que já no momento da concepção, no momento em que Maria se torna mãe de Deus, ela já se torna automaticamente também mãe da igreja, mãe de todos os fiéis. Bonito pensar nisso. E por quê? Se Jesus é a cabeça da igreja, é impossível que uma mãe dê à luz somente a cabeça, sem dar à luz também o corpo. E por isso que, uma vez que a Virgem Maria deu à luz a cabeça, ela também se tornou mãe do corpo. E por isso, já na encarnação, irmãos e irmãs, assim que Jesus entra nesse mundo, já podemos chamar Maria de também mãe da igreja, mãe de todos os fiéis, mãe do corpo místico de Cristo. Então, bonito entender que Nossa Senhora, que o título dela como Mãe de Deus, podemos invocá-la como Mãe Nossa, e eles foram dados, podemos dizer, concomitantemente ao mesmo tempo. Ela recebeu esse título e temos a graça de, assim, invocá-la. Mais uma vez, voltando o nosso olhar para a Virgem Maria, ela tem um verdadeiro direito materno, dizia a carta Redemptoris Mater de São João Paulo II. Quando diz que Maria tem um direito materno, nós fazemos referência àquela famosa frase que costumamos dizer uns aos outros: peça à mãe que o filho atende. Talvez já ouvimos tantas pregações sobre isso, e é justamente sobre esse direito materno que a Virgem Maria ela invoca, intercede, pede tantas graças para a igreja hoje. Justamente sobre esse direito materno que ela tem sobre o seu filho, que nós podemos dizer que ela é medianeira de todas as graças, passa através da Virgem Maria, assim como passou o autor da graça, que só chegou o autor da graça até nós através de Maria.
Não é errado dizer que também todas as graças que vêm desse autor da graça também passem pelas mãos da Virgem Maria. Ela tem um direito de impetrar, interceder, não de imperar. Então Maria não é Deus para imperar sobre nós. Ela não é uma deusa. Nós temos uma devoção muito específica em relação à Virgem Maria. Não a trocamos com Jesus, não a colocamos no lugar de Jesus. Mas é justamente nos voltando para Jesus, olhando para Jesus, que ela se torna tão importante. Porque foi ela quem nos deu Jesus. Foi através do sim dela que nosso Senhor veio ao mundo. Foi através do sim dela que ela se tornou mãe desse Deus que chegou até nós através dela. Por isso, Duns Scotus diz isto justamente da Virgem Maria. Ela tem um direito de impetrar, interceder, não de imperar. Mas é um direito, uma voga que ela tem diante de Deus por ser Deus o seu próprio Filho. E isso para nós é de grande alegria, saber que temos uma mãe que nos ama com tanto carinho, que cuida tanto de nós e que é tão poderosa diante de Deus. Pensemos bem, irmãos e irmãs. Se Jesus, como Deus, nos deu o 4º mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe, imagine com que amor e carinho, com que presteza esse próprio Deus não honra esse próprio mandamento que ele nos deu. Imagine que o filho da Virgem Maria é também o filho de Deus. E por isso é o próprio Deus. E deve honra à Virgem Maria de alguma forma. E honrar pai e mãe não significa somente obedecer, mas dar prazer, realizar os seus desejos. Por isso que temos essa segurança de considerar Maria também como nossa mãe, sabendo que ela é tão poderosa diante de Deus. Não somente por méritos próprios, claro que ela correspondeu de maneira perfeitíssima a tudo aquilo que Deus lhe confiou, e por isso cresceu em mérito e em graça, mas o principal é entender que a Virgem Maria ela foi agraciada por Deus com esse dom. Deus quis honrar a Virgem Maria, sendo filho dela também. Por isso, para nós é uma grande alegria saber que Nossa Senhora, além de mãe de Deus, é mãe também nossa. Tenhamos isso muito fundo no coração, que esse seja motivo de grande alegria para nós nesse ano que se inicia, e tenhamos essa grande verdade. O primeiro dia do ano é dedicado à nossa querida Virgem Maria, invocada como Mãe de Deus. Como dizia o Papa Francisco, o bom católico não começa o ano com o pé direito, nem com o pé esquerdo, mas de joelhos. E é bonito saber que ao nosso lado está a Virgem Maria, que acompanha a nossa oração, que intercede por nós, aquela que é a onipotência suplicante, aquela que pode suplicar tudo, aquela que é toda poderosa na súplica, na intercessão, aquela que consegue arrancar de Deus todas as graças que lhe pede para o nosso bem e para a salvação da nossa alma. E porque arranca de Deus as graças, é justamente porque elas estão totalmente de acordo com a divina vontade. É a vontade de Deus conceder todas as graças que a Virgem Maria pede. É a vontade de Deus derramar todas as bênçãos que a Virgem Maria suplica por nós, seus filhos. Então temos essa segurança de que através da intercessão da Virgem Maria, por meio dela, já estamos predestinados a toda sorte de graças e bênçãos espirituais durante esse ano. Em Jesus já estamos totalmente abençoados. Não tenhamos dúvida disso. A Virgem Maria já intercede por nós para que tenhamos todas as graças e bênçãos. Da nossa parte, cabe a nossa disposição, a nossa boa vontade, a nossa abertura, a nossa vida de oração, de renúncia do pecado, de abertura à graça, justamente para que caibam todas essas graças às quais já estamos predestinados, às quais a Virgem Maria já intercede e já quer derramar para nós. Não é porque Deus não nos quer conceder as graças que não vamos ganhar. Ele com certeza quer nos conceder, basta que estejamos preparados para recebê-los no nosso coração. Nesse caminho nos ajuda a nossa querida mãe, a Virgem Maria. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre João Paulo Cardoso. Padre, literalmente ele falou como um professor. Me parece que esse ano ele começa a dar aulas também, me parece que na Faculdade Católica, em algumas situações, muito bem preparado, como são todos os padres da nossa diocese. Mas a gente percebe ali, né, em vocês sacerdotes, quando falam da Santa Mãe de Deus, os olhos de vocês brilham, vocês querem dar riquezas de detalhe para quem escuta, para os leigos, para que de uma maneira ou outra, Padre, a gente possa amar
e aprofundar mais ainda nesse amor à Santa Mãe de Deus. É porque mesmo tendo sido escolhida por Deus para esse projeto, né, ela é muito rejeitada hoje, né? E nós, católicos, né, devemos ter muita clareza sobre a participação de Maria na história da salvação. Todos os momentos mais importantes da vida de Cristo, onde ele opera a salvação para nós, Maria está muito perto. No Natal, né, na Páscoa, né, na ressurreição, ali aos pés da cruz. No Natal nem se fala, né, mas na Páscoa também, aos pés. No Pentecostes, ela está ali, né, unida. É a constituição da igreja, os apóstolos unidos a Maria. Então, e tudo isso é muito profundo e não tem como separar Jesus, e não tem como separar a salvação que Jesus opera, né, de Maria. É parte constitutiva, né, da nossa história da salvação, essa história que permanece ainda no hoje da nossa vida. É verdade. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa. Ficou esse recado maravilhoso do Padre Anevair, do reitor do seminário, do Padre Wilson, lá de Santa Rosa de Goiás, agora do Padre João Paulo Cardoso, falando sobre essas belíssimas realidades da Santa Mãe de Deus. E aqui, com muito carinho, com muito respeito, a gente às vezes faz essa correção fraterna a tantos que às vezes, né, faltam com caridade, com respeito à Santa Mãe de Deus, sobretudo os irmãos, né, separados pela fé, né, que professam outra doutrina. A gente respeita, mas também seria bom que vocês também tivessem um pouquinho de respeito, de consideração pela Santa Mãe de Deus, porque não foi ela que quis, ela foi escolhida por Deus. Então é uma realidade muito forte que não tem como. Deus poderia ter vindo ao mundo de 1 quadrilhão de formas, mas ele quis vir pelo ventre da sua mãe aqui na terra, uma pessoa humana, que é Maria, filha de Santana, filha de São Joaquim. Então são realidades que não tem como ser questionada. Então, no mínimo, seria bom um respeito, alguma coisa nesse sentido, porque ela merece, Padre. É que Jesus, que manda a gente amar até os inimigos, né? Quanto mais espera amor de nós em relação à mãe dele, né? Se a gente deve amar até os nossos inimigos, por que não amar a mãe de Jesus? Que desça então sobre todos vós, livrando de todo mal, nesse dia especial do batismo do Senhor, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. E Ave Maria! Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.